e eu proponho que a gente vire a página completamente aqui, porque em meio a todas essas discussões políticas de quem deve ou não deve se candidatar ao Palácio do Planalto no ano que vem, uma pesquisa do Datafolha realizada com 1.600 paulistas mostrou que 58% dos entrevistados acreditam que o governador Tarcísio de Freitas deveria disputar a reeleição para o governo de São Paulo e manter ali o seu trono no Palácio Bandeirantes. Agora, por outro lado, já tem 30% afirmando que ele deveria sim ter a ousadia de partir para ser candidato a presidente. E também, de acordo com a pesquisa, minha cara Maria de Carli, as preferências da população para assumir como governador em caso de saída de Tarcísio de Freitas são de Pablo Marçal, com 23%, e Ricardo Nunes, com 22%. Olha isso. Então, a gente volta a perceber como o passado tem um futuro glorioso nesse Brasilzão, não é isso? Totalmente. Você veja, né? O Tarcísio aí, ele esbanjando otimismo com os demais governados aqui na cidade de São Paulo. Engraçado, essa semana eu pude estar presente e vê-lo falar um pouco num evento e gostei muito do que eu vi, assim, uma fala moderada, uma fala falando com a audiência qualificada, é claro, mas assim, sem muito afago político, acalmando possíveis investidores que têm interesse na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, foi muito bacana ver, é muito bacana ver um político que tem esse perfil mais técnico, mais moderado, diante de um cenário de, como a gente aqui bem tocou, né, a questão das emoções, da violência política que só cresce nesse contexto de polarização, de bolhas e viés de confirmação. Então, é muito bacana ver um político no perfil do Tarcísio, né? Aqui, os projetos, queria destacar aqui um pouco da fala que ele trouxe nesse evento, né? Falando bastante de investimento em infraestrutura e em malhas ferroviárias aqui no estado de São Paulo. A questão das ferrovias é um problema sério no Brasil e, dentre outros, né, projetos com educação, inteligência artificial, enfim, e tudo isso compila, né, nessa proposta desse político que, para mim, é bem interessante nesse cenário de polarização. Claro, a gente vai seguir repercutindo aqui naturalmente muitos elementos aqui para a gente ficar, deixar bem destrinchado aqui para vocês entenderem tudo que está em jogo. Não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. David de Tarso, o que você achou? Não, é que a Maria de Carli tocou num ponto em relação à infraestrutura. Ele tem, claro, os viés dele, mas ele está sendo bastante criticado até pela base aliada. Ontem, inclusive, a gente entrevistou o senador Cleitinho, criticando essa questão dos pedágios da implementação, porque ele pretende implementar no estado de São Paulo 58 praças a mais de pedágio. Então, assim... Mas eu acho que o senador Cleitinho está equivocado, né? Essa aí que a maioria da população, como mostra a pesquisa... Ninguém gosta de pagar pedágio, mano. Mas a prova... Não existe a gestão de Tarcísio, porque o fato é, se a gente tem um pouco de comparação e vê a qualidade das estradas na média do Brasil, há uma vantagem absurda em relação à qualidade das estradas pedagiadas em relação às estradas que são mantidas pelo poder público sem pedágio, ou seja... Você encarece o Estado também, né? O Estado tem competência, sim, para realizar as obras. Mas é muito mais caro, David, quando a estrada é esburacada. Por exemplo, lá de Presidente Prudente, existia o caminho para você vir para São Paulo, ou a Raposo Tavares, que você não pagava tanto pedágio, ou a Castelo Branco. Existiam alternativas. Se você quer uma estrada melhor, você paga. A Raposo Tavares era de pior qualidade, mas você tinha a opção de não pagar. Agora, quando existe o pedágio em todos os locais, você encarece o custo. Então, você não deixa alternativa para a população. Essa que é a questão, né, que está sendo questionada. E muitas vezes também o Estado vai lá, investe, como investiu em diferentes rodovias, nos mais diferentes cantos aqui do estado de São Paulo, aí depois coloca a cobrança do pedágio. Aí fica fácil para a concessionária também assumir esse serviço. A infraestrutura no Brasil ainda é muito deficiente. Ela aumenta custos de logística de todo o mercado. A comida fica mais cara quando a estrada é ruim. Então, a gente não pode olhar apenas o custo imediato quando a gente passa no pedágio. A gente precisa pensar também os custos que muitas vezes as pessoas não veem, que é todo aquele gasto indireto que acaba acontecendo com qualidade ruim das estradas, em aumento dos custos de logística e também em acidentes que custam vidas humanas. A gente não pode esquecer que estradas de má qualidade matam, literalmente. E o Estado brasileiro, com a sua situação fiscal de praticamente insolvência, não é capaz de fazer
diretamente, de forma exclusiva, os investimentos necessários para que a gente tenha uma melhoria na infraestrutura no nível que o país precisa. Então, nesse contexto, o avanço com parcerias público-privadas para investimento em infraestrutura é essencial e acredito que a maioria da população, ao aprovar o governador Tarcísio, está aprovando este modelo de pensar a infraestrutura com inovação e parceria com a iniciativa privada. Será? O debate está em aberto aqui. O fato é o seguinte, eu vou aproveitar aqui, porque logo depois desse programa, eu estou picando minha mula ali, pegando a Marginal Tietê, David. Marginal Tietê, Rodovia dos Bandeirantes, vai bonito. Devo passar uns 3 pedágios ali, Itupeva, Sumaré, tem mais outro ali que eu não estou lembrando nesse momento, vai dar uns R$30 só de pedágio. Mas Marginal Tietê a gente trouxe na programação. Porque tem um baita buraco lá, calma, cuidado. Calma, pô. Não quero adiantar a pauta, mas já que você tocou no ponto, né? Vai ter o casório do meu irmão do peito, amigo de infância, Bernardo Semedo e a Ariadne Niemeyer, lá em Piracicaba, é para lá que eu vou. Vários amigos meus já estão lá, inclusive, e disseram que pegaram uma verdadeira autobahn paulista. Para os cariocas em São Paulo, a gente fica até parecendo que a gente está ali indo de Berlim para Munique. Vocês não têm noção, paulistas do meu coração, a vantagem que vocês têm. O pessoal perde a referência, Mario. Vocês são mimados. O pessoal perde a referência. Vá para o interior do Nordeste e vê a qualidade das estradas. Vá para Bahia, meu povo. Alagoas é dos melhores, porque justiça seja feita. Alagoas é dos melhores. Bahia, meu amigo, Bahia é complicado. Mas vale dizer que, nesse caso, a gente está falando Alagoas é a terra do atual ministro de Transporte, Renan Filho. Eu não ia falar nada. Que tem uma agenda de avanço em parcerias público-privadas e PPPs de estradas muito grande. É verdade. Gosta do privado, né? Seguimos adiante aqui no Morning Show. Estamos de volta para todo mundo que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, emprestando os seus ouvidos atentos aqui nessa dose matinal de informação e entretenimento, nessa sexta-feira agitada de Morning Show. Trouxemos aqui atualizações. O presidente Jair Bolsonaro ficou indisposto num evento político lá no Rio Grande do Norte. Está sendo transferido de uma cidade interiorana, Aracari, para, claro, a capital potiguar de Natal. E, claro, a gente segue acompanhando aqui qualquer novidade. Traremos aqui ao vivaço, em primeiríssima mão, para todos vocês ficarem em cima do lance. 10 horas e 29 minutos por aqui, pessoal. Seguimos adiante, então, minha diretora Helena. Então, claro. Vamos falar aqui também. Na verdade, o David de Tasso aqui, sempre em cima do lance. Traz mais alguma informação? Não, eu falei equivocado o nome da cidade. É Acari que ele está e deve ser transferido, tá? Não é Aracari, é Acari. Perdoa. Boa. A gente segue adiante aqui, depois do David ter ganhado alguns pontos na geografia potiguar.